1 Crônicas, capítulo 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, e cada um pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Ação de graças e cântico de Davi. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros. E isso para recordarem, e louvarem, e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: A ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela. Andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: O Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: Salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse: Amém, e louvou ao Senhor.
Então Davi deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68. A este, Obed-edom, filho de Gedutum, e a Oza, ordenou por porteiros. E mais a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, continuamente, pela manhã e à tarde. E isso segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou a Emã e a Gedutum, e aos mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Gedutum, e trombetas, e símbolos, para os que os faziam ouvir, e instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Gedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. 1 Crônicas, capítulo 17. Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo: Assim diz o Senhor: Tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até ao dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei com todo o Israel, porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda a parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel. Porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. A oração de Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e proveste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação. Ó Senhor Deus, que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo?
Porém, tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, para fazer notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para o seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que remisse do Egito? E tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa, seja certa para sempre, e faze como falaste. Confirme-se com efeito, e que o teu nome se engrandeça para sempre, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel. E fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo, porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. 1 Crônicas, capítulo 18. Diversas vitórias de Davi. E depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Tomou a Gate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Hadadezer, rei de Zobá, junto a Amate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1.000 cavalos de carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar a Hadadezer, rei de Zobá. Porém, dos sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas, e os utensílios de cobre. E ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava e para o abençoar, por haver pelejado com Hadadezer e o destruir, porque Hadadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as mais nações, dos Edomitas e dos Moabitas e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos Amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo o Israel. Fazia juízo e justiça a todo o seu povo, e Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército. E Josafá, filho de Ailude, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Salsa, escrivão. E Benaia, filho de Joiadá, tinha cargo dos quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. 1 Crônicas, capítulo 19.